Salve, salve! China Azul, todo mundo hoje aliviado depois do jogo que aconteceu ontem no Mineirão. Cruzeiro 2, Boca Juniors 1, Cruzeiro se classificando nos pênaltis. Vamos falar, é claro, sobre o que foi esse jogo, mas antes disso, eu quero pedir aqui a vocês, ajudem aqui o nosso canal, o Páginas Heróicas, o Diário do Cruzeiro, para que a gente alcance essa meta aí de 1000 inscritos no YouTube. Como eu sempre digo, nunca vou pedir dinheiro a vocês em hipótese alguma, mas ajudem aí, mandando nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Instagram, onde é que... Nos grupos do Instagram não tem, né? Nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, onde quer que você tenha grupos aí, onde quer que seja, mandem, porque aí, pessoal, vocês que já estão inscritos, que já seguem no canal, no nosso páginas lá do Instagram, vocês poderão participar, portanto, do sorteio de uma camisa original oficial do Cruzeiro. Se chegarmos a 1000 inscritos o quanto antes, esse sorteio vai acontecer tão logo esses 1000 inscritos cheguem, portanto, ao YouTube. Então vai lá, nesse momento, fecha o vídeo aqui um pouquinho, pausa o vídeo aqui, depois você continua a ver, manda lá nos grupos de Telegram, nos grupos de WhatsApp que vocês tenham, para que a gente chegue logo a esses 1000. Quanto antes a gente chegar a esses 1000, maiores são as chances, ou antes você terá essas chances de concorrer a uma camisa oficial. Tem camisa 3 do Cruzeiro que vai chegar daqui a pouquinho. Quem sabe a gente não sorteia então a camisa 3, que é novidade? Pode ser também, não tem problema nenhum. Pode ser uma das 3 camisas aí, ó. Vai ser uma de 2024. A azul, a branca ou a camisa 3 que tá chegando aí, que tá muito bonita. Originais, nada de Shopee, tá bom? Bom, agora vamos para o assunto principal aqui, que todo mundo viu o jogo ontem. Gente, Primeira coisa. O Cruzeiro, depois de 3 anos passando o inferno, o Cruzeiro volta, o Cruzeiro está numa competição continental e o Cruzeiro elimina um gigante, um colosso do futebol sul-americano e mundial, que é o Boca Juniors. Ninguém duvida disso. Todo mundo sabe do tamanho do Boca Juniors, todo mundo sabe da dificuldade que é para qualquer time enfrentar o Boca Juniors. Aquela camisa é muito pesada. A nossa também é, e o jogo demonstrou isso. Mas a camisa do Boca Juniors também é muito pesada, é uma camisa muito importante para o cenário do futebol do mundo, não só da América do Sul, mas do mundo. Assim como o Cruzeiro é um gigante, é uma equipe, né, imensa, né, na América do Sul. Então, é um grande feito, sim, depois de tanto tempo passando pelo que o Cruzeiro passou, voltar a uma competição continental, pegar logo um Boca Juniors e conseguir eliminar o Boca Juniors. Isso aí eu quero separar, é a primeira parte do que eu vou falar. É uma classificação gigantesca do Cruzeiro, reverte um resultado negativo em La Bombonera, traz para o Mineirão, vence, depois vai para os pênaltis, todos os pênaltis muito bem batidos, também vou falar um pouco mais sobre isso, e passa. Dando esse contexto, dando esse cenário, perfeito, gigante, maravilhoso. Agora vamos pro porém, pro senão, pro epa, calma lá. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a tela, porque eu tenho aqui aberto o nosso amigo aqui, SofaScore, que ajuda demais a fazer uma análise aqui do que foi o jogo, tá? Vamos aqui no SofaScore. Olha aqui, pessoal. O Cruzeiro, nitidamente, dominou a maior parte do jogo, né? Vamos aqui trazer aqui trazer umas coisinhas aqui bonitinhas aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Primeiro tempo, o Boca Juniors praticamente não chega ao ataque, né? Aqui, ó. O Cruzeiro domina quase todo o primeiro tempo, praticamente todo o primeiro tempo. Algumas chegadas aqui do Boca Juniors, poucas, mas o Cruzeiro é quem domina o primeiro tempo da partida. Logo aos 10 segundos, o Boca Juniors perdeu aqui o seu lateral direito, Luiz Advíncula, com uma entrada dura para cima do Romero. É expulso, para mim, sem nenhuma sombra de dúvidas, justa a expulsão. Eu acho que nem vejo ninguém do Boca Juniors reclamar. Eles reclamaram de um outro lance lá no segundo gol do Cruzeiro, depois eu vou falar aqui também. Mas não vejo, portanto, nenhum tipo de questão em relação a essa expulsão. Foi uma expulsão muito clara, né? E aí, o Cruzeiro tem essa vantagem logo no início do jogo. Né? Início, mas é início mesmo. É como se o Boca Juniors tivesse entrado em campo com 10 jogadores, porque o Advíncula é expulso aos 10 segundos. E aí o Cruzeiro consegue, sim,
sustentar uma pressão muito interessante contra o time do Boca Juniors. Faz o primeiro tempo, no meu ponto de vista, muito bom, muito bom. Poderia ter sido melhor, mas muito bom. Por que poderia ter sido melhor? Porque o Cruzeiro poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, né? Teve chances ali, aquela chance com o Lautaro Dias, que para mim tem a nota aqui no SofaScore 6.8, mas eu acho que ele fez um primeiro tempo muito bom mesmo o primeiro tempo do Lautaro Dias. O segundo, nem tanto, a gente vai falar sobre isso. Então temos aqui o Lautaro Dias, que quase faz um golaço, ia ser uma meia bicicleta, um voleio ali, um golaço, acabou falhando. Falhando não, né? Desculpa, que falhando. O Romero fez uma defesaça ali, né? Defender e bateu na trave, se não me engano. Portanto, o Lautaro Dias jogou muito bem o primeiro tempo. E o Cruzeiro poderia ter saído com o jogo definido, com 3-0 no primeiro tempo, por exemplo, né? Só que aí, no finalzinho do jogo, do primeiro tempo, no caso, o jogador argentino aqui, o Milton Jiménez, não sei se ele é argentino, mas deixa eu ver se é. Não sei se ele é argentino, o que ele é. Mas o Milton Jiménez é o cara que... Deixa eu ver o que ele é aqui. É argentino mesmo, é argentino. O Milton Jiménez, chutinho assim, fraco, despretensioso, e o Cássio aceita, gente. Vamos falar a verdade. Eu não vou falar... Pô, não sei se é um frango, se foi um peru, se foi uma coisa terrível, a la Rafael Cabral, né? Claro que o Cássio tem muito crédito ainda conosco, né? Fez excelentes defesas aí já contra o Botafogo, por exemplo. A gente deve aquele resultado 3-0 ao Cássio, mas foi uma bola muito defensável muito mesmo. Assim, claro, tava ali em cima, pode alegar muita coisa, mas para mim, muito defensável. O Cássio falhou. E se eu tiver que dar um nome a essa falha, é um frango, né? Agora, vou crucificar o Cássio por isso? Óbvio que não, óbvio que não. Mas o Boca diminui, portanto, né, essa partida num momento crucial, e aí o Cruzeiro termina o primeiro tempo classificado e passa a terminar o primeiro tempo indo para os pênaltis, né? E aí, pessoal, o segundo tempo me assustou muito. O segundo tempo me assustou muito. O Cruzeiro, vocês podem ver aqui mais uma vez, o Cruzeiro até ensaia uma pressão no início do jogo aqui, ó. Ensaia essa pressão no início do jogo, vocês estão vendo aqui, Cruzeiro é o verde, mas o Boca Juniors, em um dado momento, começa a pressionar o Cruzeiro. Mesmo com o jogador a menos, o Boca Juniors, em um dado momento, nesse momento aqui, começa a pressionar o Cruzeiro. E tem chances, né? E aí, o que eu coloco aqui, primeiro, a primeira mexida do técnico Seabra ocorre apenas aos 56 minutos de jogo, tá? Para mim, uma mexida tardia. Por quê, Ivo? Porque o time está vencendo por 2-1, precisa fazer 3-1 para se classificar direto, né, sem passar por pênaltis, e tem um jogador a mais desde os 10 segundos de jogo. Gente, ter um jogador a mais não é apenas uma vantagem do ponto de vista técnico em campo, do ponto de vista tático, é também uma vantagem física muito grande. Por quê? Porque o time que tem um jogador a menos, ele tem que se aplicar muito mais fisicamente dentro de campo. Isso exige dos jogadores desse time muito mais esforço físico ao longo da partida, né? Por isso que você viu no final do jogo ali, os jogadores do Boca Juniors estavam bastante cansados, muito mais que os jogadores do Cruzeiro, que também estavam. Mas os do Boca estavam muito cansados. A gente via, notava isso, era muito nítido. Então, o Cruzeiro poderia, né, tão logo a expulsão tivesse acontecido, logo naqueles primeiros segundos, feito uma mudança aqui no cenário desses três volantes, que a gente tinha o Lucas Romero, a gente tinha o Wallace e a gente tinha o Matheus Henrique. Eu teria tirado, talvez, já o Lucas Romero para a entrada do Barreal, logo aqui no primeiro minuto de jogo, né? Mas eu não vou criticar essa decisão. Por quê? Porque, mesmo sem tirar os três volantes, o Cruzeiro abriu 2-0, que era o que a gente precisava abrir para conseguir classificação direta nesse jogo, certo? Correto. Então aqui, não vou criticar o Seabra por essa decisão de não tirar o Romero e colocar o Barreal, por exemplo, porque realmente, de fato, o Cruzeiro abriu 2-0. Mas a partir do momento que o Cruzeiro toma o primeiro gol do Boca Juniors, e único, né, ainda bem,
eu já voltaria para o segundo tempo com essa modificação, ou seja, sacaria um dos 3 volantes, e para mim deveria ser o Romero, né? Porque eu acho que desses dois aqui, o Matheus é um cara que consegue apoiar muito bem, e o Wallace é um cara que defende muito bem, né? Rouba bolas, é um grande roubador de bolas. Tem a questão física também, né? Eu acho que o Wallace não tá tão bem fisicamente enquanto o Romero tá voando, né? Tá bem melhor do que ele fisicamente, mas eu manteria sim o Wallace, tá? E sacaria o Romero no intervalo de jogo para colocar o Barreal, certo? Ok. Ele faz essa mudança. E depois as mudanças dele. Arthur Gomes no lugar do Lautaro Dias. O Lautaro, como eu disse, jogou muito no primeiro tempo, mas caiu demais no segundo. É justificável. Marlon no lugar do Kaique é justificável também, porque eu acho que o Kaique talvez tenha feito aqui uma das piores participações, uma das piores uma das piores partidas dele pelo Cruzeiro, na minha opinião. A de ontem não foi boa. O Kaique não foi bem. Aqui o SofaScore tem uma nota baixa para ele. Não foi bem, não gostei da partida do Kaique. Muito nervoso, talvez. E já o Marlon entrou bastante calmo, entrou bem o Marlon na partida, tanto que ele tem uma nota até igual a do Kaique, tendo jogado menos do que ele, certo? E aí, outra mudança. Veio o Caio Jorge no lugar do Wallace. Aqui, eu achei uma mudança corajosa. Achei uma mudança corajosa do Seabra. E a gente estava exigindo coragem do Seabra. Então foi uma mudança corajosa. Não sei se foi a melhor mudança, porque o Cruzeiro ficou bastante desprotegido, né? Nesse momento. É tanto que a gente vai ver aqui, ó. A gente for analisar aqui, ó. O momento. Deixa eu ver aqui. Se eu tô falando besteira ou não. Não diz quais são os minutos, mas aqui na metade do jogo. É isso aí, ó. Entra o Caio Jorge 79. Mais ou menos no momento em que entra o Caio Jorge aqui, ó, e o Wallace sai de campo, o Boca começa a ganhar mais espaço no meio-campo. O Boca começa a ganhar mais espaço no meio-campo e chega com perigo em alguns contra-ataques aí. Um deles, no final do jogo, quase que o Cruzeiro toma o gol, né? Então essa saída do Wallace pesou para o Cruzeiro, em termos defensivos. Mas foi uma aposta do Seabra, de colocar mais um atacante. Então, eu não vou criticar também essa mudança. Não critico. Foi isso em relação a mudanças. Muita gente falando, as substituições não foram boas. Eu não acho que tenham sido ruins. Não acho que tenham sido ruins, porque ficaram no banco aqui aqueles jogadores que realmente não deveriam entrar, que é o caso do Ramiro, é o caso do Matheus Vital. Né? Esses caras aqui, ó. Ramiro, Matheus Vital, Lucas Silva, que a torcida não quer entrando em campo em jogo decisivo, muito menos. Né? A gente não quer esses jogadores entrando em campo. E eles não entraram em campo, portanto, tenho que enaltecer nesse aspecto a decisão do Seabra de contar com jogadores que estavam melhor preparados para entrar, né? Barreal, Arthur Gomes, Marlon, Caio Jorge, não mexeu mal, na minha opinião, não mexeu mal. Agora, a culpa talvez seja um termo muito pesado, porque o Cruzeiro se classificou, e foi uma classificação gigante, tá? Mas não precisava ter sido da maneira que aconteceu. Isso é um fato também que a gente não pode deixar de falar. O Cruzeiro não precisava ter passado pelo aperto que passou. A torcida do Cruzeiro no Mineirão, mais uma vez em um número gigante, não precisava ter passado pelo que passou, né? É um aprendizado que tem que ser feito também nesse momento. O Cruzeiro tem que aproveitar as situações e a leitura de jogo tem que ser mais bem feita por parte não só do treinador, como também dos próprios jogadores. O Cruzeiro não pode deixar uma oportunidade dessas. O Cruzeiro tem a oportunidade de sair, talvez golear o Boca Juniors no Mineirão. A verdade é essa. Se tivesse pressionado um pouco mais, se tivesse tido mais cautela não, tivesse mais assertividade, né? Seria a palavra mais correta aqui, no ataque, o Cruzeiro poderia ter terminado o primeiro tempo com uma goleada para cima do Boca Juniors, né? É claro que o Boca Juniors, mesmo com um a menos, não é um time de se dizer, esse time aí não vai fazer nada, porque é o Boca Juniors. Eles têm uma camisa. Eles são jogadores que sabem o que representam, sabem o que é o Boca Juniors, sabem qual é a história do Boca Juniors. Portanto, obviamente, não seria fácil de nenhuma maneira, mesmo com esse jogador expulso logo no início, né? Tanto que não foi fácil. Mas eu acho que o Cruzeiro se colocou numa situação difícil. Se colocou numa situação em que quase perdeu a classificação, que para mim já era praticamente
garantida quando chegou 2-0. 2-0 com um jogador a menos, gente, é praticamente garantido, não é? Na nossa cabeça é isso, com o time bem, com o time pressionando, com o time quase fazendo o terceiro gol. Enfim, teve um lance do Matheus Pereira lá, em que infelizmente o Sérgio Romero fez uma defesa incrível, mas seria um golaço do Matheus Pereira, um gol incrível do Matheus Pereira. O Cruzeiro vai para os pênaltis, muito bem cobrados. Todos os cobradores bateram muito bem, em especial o Marlon, que talvez tenha batido o pênalti mais bem batido, na minha opinião, que eu tenho visto aí nos últimos tempos. Um tirambaço no canto esquerdo do goleiro Romero, indefensável. O goleiro Romero, nem que tivesse ali, eu até brinquei, nem que fosse o Dida Super Saiyajin ia pegar aquele pênalti, né? A gente sabe que o Dida pegava tudo, mas nem o Dida Super Saiyajin pegava aquele pênalti do Barreal. Aquilo ali é coisa de louco, coisa de cinema. Então, assim, muito boa a batida do Marlon, e todos os outros também, o William, Matheus Henrique, o Dineno, o Barreal, todos bateram muito bem, com muita confiança, com muita tranquilidade, e o Boca também, com o Rojo, com o Lema, com o Blanco, com o Figal, todos bateram muito bem, mas o Merentiel ainda bem mandou lá na lua, lá longe, tá longe, foi lá para Buenos Aires essa bola do Merentiel, e ainda bem, porque aí o Cruzeiro conseguiu essa classificação histórica e heróica. Histórica porque vem depois de tanto tempo do Cruzeiro passando pelo que passou, e heróica porque o jogo, que parecia fácil, acabou se tornando muito difícil para o Cruzeiro. Bom, considerações finais aqui acerca dessa partida. Eu digo que temos que comemorar, sim, porque foi um grande feito reverter uma situação de derrota no primeiro jogo. Foi um grande feito o Cruzeiro se manter bem psicologicamente durante as cobranças de pênalti. E até teve uma questão aí do Matheus Pereira, né? Porque quando termina o jogo com um time com um jogador a menos, tem que ser igualado na hora da cobrança do pênalti. Então, um teria que ser descartado dentre os 11 que terminaram a partida. E o que foi descartado foi o Matheus Pereira. E talvez por opção dele, não se sabe ainda. Tem algumas pessoas criticando. Eu não sei o que dizer sobre isso. Eu acredito que o craque tem que ser aquele cara que pega a bola debaixo do braço e fala, pum, pum, deixa comigo, bora. Talvez o Matheus Pereira não tenha conseguido naquele jogo fazer isso, mas é uma questão aí que tem que ser trabalhada por ele, com o pessoal da psicologia do Cruzeiro. Tem que entender qual foi a questão aí do Matheus Pereira, ou se já estava combinado, enfim, se foi um pedido do técnico, a gente não sabe, né? Então aí é uma questão que vai ficar mais interna, mas tomara que seja resolvida internamente mesmo. Pessoal, e agora? Cruzeiro pega o Libertad, muita coisa para aprender nesse confronto. E, sobretudo, fica aquilo: o Cruzeiro tem que aproveitar melhor as chances de gol que consegue durante a partida. Tem que aproveitar melhor. Tem que aproveitar melhor. E criar mais chances também. Também é importante. A gente não viu muita criação, sobretudo no segundo tempo, ali contra o Boca. Eu acho que o Matheus Pereira tem que se encontrar melhor em campo, né? Talvez o próprio Seabra ajudá-lo nessa questão, né? Até porque se o Matheus Pereira não está brilhando, o time também não brilha. Normalmente é assim que acontece. E nesse jogo ele jogou bem, não jogou mal, quase marcou um golaço, como eu falei, mas eu esperava um pouquinho mais do Matheus nesse jogo, sinceramente falando. Talvez esteja sendo muito exigente, mas eu esperava um pouquinho mais dele. Ainda assim, excelente jogo do Matheus, excelente jogo do João Marcelo, jogou muita bola o João Marcelo, Matheus Henrique, muita bola, jogou demais, perdeu ali, quase que entrega um gol no finalzinho o Matheus Henrique ali também, mas eu acredito que tenha sido um excelente jogo de quase todos os jogadores que começaram em campo contra o Boca Juniors, exceto ali talvez o Kaique, que ficou um pouco abaixo. Eu vi o pessoal colocando aqui o Romero, mas o Romero não foi mal no jogo, não tem problema nenhum, saiu muito cedo, enfim. Bom, pessoal, é isso. Como eu falei, nos siga nas nossas redes sociais aí, participem, se inscrevam no nosso canal do YouTube para participar do sorteio de uma camisa. Quando tivermos 1000 inscritos, é o que vamos fazer. Vamos sortear uma camisa oficial original do Cruzeiro, pode ser a 1, 2 ou a 3 que está chegando agora. Faça já isso. Convide os seus amigos aí para se inscrever no canal do Páginas Heróicas para concorrer a uma bela camisa original oficial do Cruzeiro, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Se eu esqueci, eu volto a falar amanhã, para não deixar esse vídeo aqui ainda mais longo. Já estamos chegando a 20 minutos de vídeo.
Desculpa aí para quem não gosta de acompanhar vídeos tão longos, mas muito obrigado a todos vocês. Estamos nas quartas de finais, vamos buscar o título em Assunción. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.